Olá! Nos últimos dias, greves têm acontecido em várias cidades brasileiras nos mais diversos segmentos. Um exemplo é na capital paulista, onde em assembleia realizada na sede do sindicato no dia 19 de maio, motoristas e cobradores de ônibus aceitaram as propostas das empresas. No dia seguinte, motoristas dissidentes cruzaram os braços no centro. Eles alegaram que não concordavam com o valor e disseram que houve manobra para antecipar a data da Assembleia para aprovar o acordo. O sindicato negou e disse que todo o trâmite foi feito de forma transparente. Em Campinas, a ala descontente dos servidores públicos de Campinas, que rejeitou a proposta aceita pelo sindicato da categoria de reajuste salarial de 7,05% no início do mês, fez uma passeata pelo centro da cidade. O grupo de servidores reivindicava um aumento de 16,8% e afirmou que o acordo firmado no mês passado entre o sindicato e a prefeitura não representava a vontade da maioria dos trabalhadores. Essa é a questão de ordem de hoje, o papel das entidades sindicais na sociedade atual. Para essa discussão, contamos com o juiz auxiliar da Vice-Presidência Judicial do TRT da 15ª Região, Firmino Alves Lima, e com os vereadores Cid Ferreira, do Solidariedade, e Carlão, do PT, ambos com história no movimento sindical. Sejam todos bem-vindos. Eu vou começar aqui com o doutor Firmino. Doutor, eu gostaria que o senhor fizesse assim, rapidamente, só para a gente começar a entrar em como o judiciário tem agido hoje, no que diz respeito ao papel dos sindicatos. A atuação do judiciário fica no âmbito das decisões sobre dissídio coletivo e cumprimento de acordo ou convenção coletiva, ou o que mudou dos anos 80 para cá? Oi, senhores telespectadores, senhores vereadores, eu agradeço muito o convite. O papel é muito importante. O papel do sindicato, o papel constitucional dele é fundamental, né, na essência de um Estado democrático de direito. Então nós temos sempre lembrar e sempre estar na atuação, na defesa tanto da liberdade sindical quanto da organização sindical. Hoje nós temos enfrentar alguns tipos, como já foi anunciado, alguns tipos de movimento que muitas vezes mostram uma certa fratura entre a base e a coordenação da atividade sindical, né? Recentes decisões em greves como esta que você acabou de mencionar caracterizou que o movimento paredista ele foi irregular na medida em que ele já tinha sido uma posição consolidada e acabou indo no sentido contrário. Claro que cada caso é um caso e muitas vezes algumas situações podem até revelar uma conduta antissindical, ou seja, aquele ato que visa, de algum modo, prejudicar o exercício da liberdade sindical. Então nós temos que ter assim, todo cuidado em analisar a atividade sindical, respeitar, né, esse papel importante do sindicato e atuar quando aquelas formas desviarem mais ou menos do que foi constitucionalmente traçado como seu papel. Sim. Agora, então, nós vamos falar com o vereador Cid Ferreira, do Solidariedade, ele que hoje, inclusive, é presidente da Associação dos Metalúrgicos Aposentados, mas tem uma grande história no movimento do sindicalismo da metalurgia aqui de Campinas. Gostaria que o senhor dissesse o seguinte, vereador: atualmente é comum que dirigentes de sindicatos, ao mesmo tempo, ocupam cargos políticos. Na sua visão, isso acaba descaracterizando a função do sindicato em razão dessa liderança? É uma forma de você desqualificar o sindicato. Porque, na verdade, os dirigentes sindicais, eles têm uma função que se ocupa 24 horas por dia. Infelizmente, isso não tem acontecido. E está havendo uma mistura aí, política partidária, política sindical, que mistura muito a situação. Isso confunde muito as assembleias, viu? Porque, em função, o objetivo maior na Assembleia é esse 3, 4 itens. De repente, vira para a política partidária e torna toda a realidade de uma Assembleia que é soberana e dona da verdade. Infelizmente, tem acontecido isso. Tá certo, então. E agora nós vamos falar com o vereador Carlão, do PT, que também tem uma história no movimento sindical, também na área de metalurgia, vereador, também, né?
Vereador, alguns especialistas afirmam que os sindicatos foram afetados pela reestruturação produtiva e pela globalização. Eles estão mais dependentes do Estado, próximos das empresas, enfraquecidos, desorganizados, com pouca representatividade e repletos de pelegos. E nós demos, inclusive, alguns exemplos na abertura do programa. O senhor concorda com essa afirmação? Olha, olá, Mina, boa tarde a todos. Eu penso que nós estamos vivendo um momento bastante delicado para o movimento sindical. Primeiro porque há uma confusão entre liberdade e autonomia sindical, com atrelamento dos sindicatos ou aos órgãos públicos ou à indústria. Isso porque a maioria dos sindicatos vivem hoje do imposto sindical. Eu acho que a falta de representatividade das direções sindicais estão fazendo com que os trabalhadores não respeitem mais as decisões organizadas pela diretoria. Por quê? Porque o sindicato constrói assembleias que elas acabam não tendo a representatividade do conjunto da categoria. Isso faz com que setores da categoria que não se sentem representados pelaquela diretoria se mobilizem para aumentar a sua conquista. Então, eu penso que o pano de fundo está na falta de representatividade das direções, porque eles continuam numa dependência do imposto sindical, que faz com que o sindicato não cumpra de maneira adequada o seu papel de dirigente, que é de praticar a democracia na realização de assembleias, na construção de negociações junto às comissões de trabalhadores. Eu queria aproveitar e dizer o seguinte, na verdade, isso que o vereador Carlão coloca é uma história também, viu? Porque eu fui presidente do Sindicato Metalúrgico em Campinas de 73 a 84. Pleno regime militar. Estou ato 5 funcionando, eu aqui, Lula lá. Então nós tínhamos esse contato muito forte. Eu quero deixar claro que essa bandeira que ele coloca, que o Carlão coloca, que é imposto sindical, não sei o quê, assistencial, isso desde aquele tempo já vinha para se tirar. E eles só conseguiram estar onde estão hoje graças a essas bandeiras que eles levantavam, que era acabar com o imposto sindical, assistencial, acabar com tudo. E, na verdade, isso já fazem 20, 30 anos, e continua a mesma coisa, só que eles faziam crítica muito sobre o assistencial, sabe? E hoje não tem sindicato que não tem assistencial. Todo sindicato. Outra coisa que eles diziam, que antigamente era muito... O dirigente sindical ficava muito tempo, 2, 3, 4 gestões. Hoje é a mesma coisa, só que muda o João, sai o Antônio, volta o Antônio, sai o João. Não mudou quase que nada, muito pouco, viu? Eu vejo isso. Hoje eu vejo um sindicalismo anterior e vejo o de hoje. Hoje, para mim, nada mais é do que uma ala do Ministério do Trabalho para fazer homologação. Não tem. E, de vez em quando, se reúne para fazer uma outra reunião em discussão. Aí eu vou perguntar, já que o senhor citou o ex-presidente Lula, alguns especialistas também dizem o seguinte: a vitória do sindicalista Lula à presidência da República iniciou um ciclo de acomodação do movimento sindical frente ao Estado, tendo a CUT à frente desse processo. No Brasil, coube principalmente ao movimento sindical organizado na maior central da América Latina, fazer o cordão de isolamento, protegendo incondicionalmente o governo Lula de qualquer crítica do conjunto da classe trabalhadora. O senhor acredita que foi isso mesmo? Não tenha dúvida que foi isso. Essa é a história do país. Infelizmente, ele chegou onde chegou, graças à luta, do trabalho que ele sempre fez, que eu sempre o admirei, sabe? Só que agora ele esqueceu um pouco, sabe? Infelizmente, hoje ele tem um posto que não dá para a gente comparar com o que ele tinha no sindicalismo. Mas, infelizmente, é uma tristeza. É um retrocesso total do sindicalismo. Hoje, particularmente, estou dizendo a vocês, eu olhando o que era o sindicato e o que é o sindicato hoje não existe mais sindicato.
Vereador Carlão, o senhor que é do PT, por favor. Não, muito pelo contrário, a minha análise em relação a isso, eu acho que nunca houve tanta greve no Brasil, em diversas categorias, com sindicatos, inclusive dirigidos pelo mesmo partido do presidente Lula. O que eu acho que existe hoje é um descompasso da esquerda do movimento sindical, porque, veja, em 10 anos o Brasil saiu de 2 centrais sindicais para 11 centrais sindicais. Isso faz com que a unidade do movimento sindical para pressionar um governo federal, ela acaba perdendo força. A CUT perdeu a força? Eu acho que a CUT perdeu a força, como todas as outras correntes Todas sindicais, centrais, né? Elas, ao se dividirem pelo aspecto político, elas perderam a representatividade dos trabalhadores. Basta ver o número de trabalhadores sindicalizados no Brasil, é muito pequeno. Eu penso ainda que nós precisamos, ao contrário do que disse o meu amigo vereador Cid Ferreira, a liberdade e a autonomia sindical ela precisa ser praticada dentro e fora das fábricas e, particularmente, o fim do imposto sindical, para possibilitar com que as diretorias pratiquem o sindical, a sua prática sindical, a partir do chão da fábrica, a partir do local de trabalho. O imposto sindical é aquele dia em que um dia de trabalho de qualquer trabalhador é pago àquele sindicato correspondente. É isso, independente dele ser sindicalizado ou não. Isso, exatamente. E já há muitos sindicatos praticando isso. Por exemplo, o Sindicato Metalúrgico aqui de Campinas, como é um desconto obrigatório, este valor é devolvido para os trabalhadores associados. Então, é uma prática sindical diferenciada. Como a taxa assistencial é aprovada em assembleia, criadas em congressos, não é mais criada em pequenas reuniões de diretoria, em pequenas assembleias. Então, eu acho que é isso que falta na prática sindical para que o sindicato, para que a diretoria voltem a ter representatividade. O senhor acredita que esse imposto sindical faz com que alguns sindicatos, de certa forma, se acomodem? Se acomodam, eles mudam. Hoje nós já temos sindicatos que mudou o seu mandato para 10 anos de mandato. Isso desgasta a diretoria e não dá possibilidade, por exemplo, dos trabalhadores avaliarem as suas diretorias. Hein, Carlos? Não só isso, mas aquela palavra que você falou aí traz a pelegada, sim, porque isso acomoda. O sindicato, eu me lembro, o meu sindicato, nós tínhamos em Campinas, região, nós tínhamos 60 mil trabalhadores. Eu cheguei a ter 49 mil associados. Hoje não. Hoje, se você pegar o sindicato, não tem Campinas. Eu acho que não chega a 3 mil sindicalizados. É um número muito pequeno, porque o desinteresse é muito grande. Infelizmente, é aquilo que o vereador acaba de colocar, o desinteresse pela desorganização sindical. O único caminho que a gente caminha por aí é aquilo que o Carlos está dizendo. Tem que melhorar, tem que acabar esse negócio de obrigatoriedade de ser sócio e uma série de coisas que hoje são irregulares. Doutor, e como a justiça tem se posicionado perante isso? Inclusive, essa questão de hoje, claro, o sindicato tem a sua função social, mas hoje parece que está um pouco desvirtuada até pelas afirmações dos nossos convidados. O papel do sindicato hoje, se no Brasil ele está com dificuldade, é um reflexo global. Desde os anos 70 para cá, o movimento sindical no mundo todo vem perdendo força. Infelizmente, é uma realidade. Os sindicatos até procuram no exterior rediscutir um papel diferente, como os novos vereadores apontaram. Falaram assim, nós temos que buscar alternativas para atrair a população trabalhadora a se reunir em sindicato. No Brasil, eu acredito, aí é um ponto mais pessoal do que próprio como magistrado, a questão da estruturação sindical atual, ela mereceria ser revista. Porque muito desses problemas de discussão sobre representatividade vem acontecendo exatamente por questão da unicidade sindical. Eu acho que esse é um ponto que contrasta com o panorama universal hoje. Por exemplo, você tem uma convenção 87 da OIT, que é uma convenção qualificada como uma norma global de conhecimento sobre sindicato, sobre liberdade sindical e organização sindical. E o Brasil não acompanha isso por conta da unicidade. Num certo momento, a liberdade sindical, você pode pulverizar essa situação, esse ambiente para
busca da defesa do direito do trabalhador. Essa é a essencial atividade do sindicato. Primeiro, ele começar a defender. Mas, de certo modo, você pode agregar grupos que estejam efetivamente preocupados com a melhoria da condição social dos trabalhadores e, nesse momento, trazendo um ambiente que venha buscar uma luta e que venha buscar exatamente essa melhoria. Então, o nosso papel, nós temos que respeitar a Constituição que fala que tem unicidade sindical, mas em certos momentos, são poucos, mas acabamos notando aqui, como os próprios vereadores já discutiram, presença de alguns sindicatos que eles não têm uma ampla representatividade ou o próprio papel deles fica meio assim, estranho, principalmente quando se trata de questões de contribuição sindical, de arrecadação. E aí nós temos que ter todo o cuidado e procurar analisar cada caso de uma forma bem detalhada para não cometermos injustiças. Você sabe que isso que a Vossa Excelência acaba de colocar, na verdade, o sindicalismo ele tem dois descontos terríveis. É o imposto sindical, que é um dia de cada trabalhador, e o imposto social, que é também um dia do trabalhador. São 2 dias no ano que o sindicato recebe. Então não é um dia só, são 2 dias. Não, é 2 dias. Ele recebe, é proporcional tanto ao sindical, porque não vai tudo para o sindicato, 60% para o sindicato, 40%, 20% para a federação, confederação, porque é um tripé, né? Sim. E o social vai tudo para os sindicatos, está entendendo? E esse dinheiro é muito dinheiro pelo pouco que eles fazem hoje e produzem, sabe? E esse negócio de assembleia, não respeitar a posição da Assembleia, depois que está decidido, não tem que discutir mais. E começam essas confusões, aquela vergonha que nós tivemos em São Paulo, quanta gente foi prejudicado por um grupo de meia dúzia que não aceitavam a decisão da Assembleia. E a decisão da Assembleia é soberana, tem que respeitar, e posso ganhar ou perder. Vereador, mas você vai me responder daqui a pouquinho se nessa Assembleia nós tivermos minoria e não maioria. Nós vamos para o breve intervalo, o senhor vai falar sobre isso daqui a pouco. Questão de ordem, volta já. Neste momento, a dengue é um problema sério em muitas cidades. Para evitar mais casos, o combate tem que ser no foco onde nasce o mosquito. Fechar sua caixa d'água, limpar as calhas é combater no foco. Eliminar os pratinhos dos vasos, garrafas e pneus a céu aberto é combater no foco. Atenção, os bairros em alerta continuarão recebendo equipes de nebulização e este mata-mosquito que ensina como exterminar os criadouros. Acabe com os focos em casa e ajude a combater a dengue na cidade inteira. O Pronatec está levando qualificação profissional para mais de 6 milhões de jovens e trabalhadores. E até o final deste ano serão 8 milhões. O caminho de oportunidades de crescimento profissional está aberto para você. Acesse o site do Pronatec e conheça as oportunidades na sua região. Pronatec. Cada brasileiro que cresce faz o Brasil maior. Ministério da Educação. Governo Federal. O programa Mais Médicos está investindo mais de 13 bilhões na construção, reforma e ampliação de unidades de saúde e na aquisição de equipamentos por todo o Brasil, para que o atendimento de qualidade chegue até você. A estrutura dos centros de saúde é muito boa. Atender tudo para que o médico possa trabalhar. Veja se o Mais Médicos está chegando à sua cidade. Ligue 136 ou acesse o site e saiba mais. Mais Médicos para o Brasil, mais saúde para você. Estamos de volta com Questão de Ordem, que hoje discute o papel das entidades sindicais na atualidade. Nós estamos aqui com o juiz auxiliar da Vice-Presidência Judicial do TRT da 15ª Região, com sede aqui em Campinas, Dr. Firmino Alves Lima, e também com os vereadores Cid Ferreira, do Solidariedade, e Carlão, do PT. E o vereador Cid falou no finalzinho do bloco passado justamente sobre a importância da Assembleia e das decisões que são tomadas em Assembleia. Aí eu perguntei ao senhor, e se essas decisões foram tomadas por um grupo pequeno, um grupo que representa a minoria e não a vontade geral do trabalhador, como lidar com isso, vereador? Veja bem, toda Assembleia de Sindicato, ela tem um início marcado, por exemplo, 9 horas, com o número 2/3, normal.
Quando não, qualquer número logo meia hora após. Veja bem, se iniciou a Assembleia, ela tem um número, se é grande ou pequeno, não interessa, ela está dentro da lei. Se tiver 100, tiver 10... Se tiver 10 e 5 votar a favor, 5 contra, quem decide é uma série de outras coisas mais. Mas, na verdade, a decisão final tem que ser a maioria. A maioria mais um votou, tem que respeitar. Pode ter 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, uma pessoa, 5 pessoas, mas tem que, infelizmente, eles não estão respeitando isso aí. E a Assembleia é soberana, ela tem que ser respeitada. Mas o senhor acha, vereador, que isso é porque as pessoas não vão até a Assembleia e depois querem cobrar aquilo que foi decidido na Assembleia? Não, veja bem, isso é a outra parte. Na parte da Assembleia, o número que tiver é decisório. É eles que vão decidir. Agora, os demais que não foram, têm que acatar aquilo que foi decidido em Assembleia. Porque tem uma categoria, como metalúrgica, em Campinas hoje deve ser uns 30 mil. Se vai na Assembleia 500 pessoas, a decisão sai dali. Não pode, os demais, mas eu não fui, eu não sabe. A decisão parte da Assembleia. Ela é dona do espaço, não é Mas verdade? quando, vereador, há essa falta de representatividade nas diretorias, sequer elas convocam corretamente. A falta de representatividade... Não, mas aí é legalidade. Mas é aquilo que eu estou dizendo. A falta de representatividade da diretoria faz com que ela perca a credibilidade perante a base e no momento que ela vai convocar uma assembleia, ela sem essa representatividade, a assembleia de fato são esvaziadas. Nós vivemos um episódio aqui em Campinas, que é o absurdo, em que a direção do sindicato dos trabalhadores, dos condutores, por exemplo, eles jogaram junto com os patrões no convênio médico. Inclusive, há uma denúncia no Ministério Público. Então, o sindicato cumprindo um papel que servia aos empresários. E isso faz com que as assembleias sejam esvaziadas. Por exemplo, nós assistimos aqui em Campinas, o empresário do setor de transporte, quando ele quer causar uma greve, ele atrasa o salário, o sindicato não reage. E ele perde, com isso, a credibilidade na categoria. Carlos, faz com que as assembleias sejam esvaziadas. É isso que eu acho. Eu concordo, mas quem é culpado dessa diretoria estar lá? Foi uma eleição que elegeu a diretoria. É isso que nós não podemos tirar o direito da eleição, sabe? O cara foi eleito, se está certo, se está errado, ele preencheu todos os requisitos que ele necessita, nós temos que respeitar. Infelizmente, eu concordo em gênero e grau com você. Só que, infelizmente, tem uma lei que diz, eleição a diretoria convocou, a diretoria fez, ela foi eleita pelos trabalhadores. Mas só votou meia dúzia. Votou, foi lá, no dia da eleição, tem eleições aqui em Campinas, principalmente nesse setor onde ele acaba de colocar. É uma vergonha só, é uma vergonha. Lá quando tem interesse deles particulares, empresários... Entram com liminar, é um sindicato muito, digamos que... todo mundo quer participar e acaba dando problema. Igual a esse sindicato, nós temos vários, dezenas aqui na cidade de Campinas, que tem essa prática sindical. Por isso que eu insisto que o fim do imposto sindical vai corrigir muita prática sindical, porque eles vão depender dos trabalhadores aprovarem se associar ao sindicato. Porque hoje o sindicato que tem essa arrecadação, ele não respeita a decisão dos trabalhadores, mesmo quando os trabalhadores votam contrário à vontade da diretoria, a diretoria o desrespeita. Então, acho que o fim do imposto sindical vai qualificar um pouco a maioria das diretorias para que ela tenha uma prática sindical mais democrática. Essa colocação dele é o ideal, é o sonho. Só que o PT, principalmente, vem pregando isso há 40 anos. Vamos acabar com o sindical, vamos acabar com o assistencial. E olha, vou dizer uma coisa, se isso chegar a acontecer, aí que você vai ver a Assembleia com meia dúzia de pessoas nas Assembleias. Porque se liberar Mas você não mesmo, acha que a diretoria vai ter que mostrar serviço para conseguir associado? A função disso é essa. Ela vai ter que mostrar serviço. Mas ela vai ter pouco a mostrar porque muito pouca gente vai se sindicalizar. Muito pouca gente. Sim, agora, doutor, como a Justiça tem agido em casos, como nós falamos no início do programa,
que o sindicato decide, ou mesmo às vezes, olha, nós temos um liminar, se vocês fizerem greve, o sindicato vai ser multado. Aí um grupo dissidente fala, não, nós vamos fazer mesmo assim. Porque como você vai multar o sindicato se é um outro grupo que não concorda com aquilo que o sindicato decidiu? Bom, nós tivemos já uma recente decisão agora, foi um caso aqui numa cidade aqui perto, aconteceu esse mesmo fenômeno. Curiosamente, esse fenômeno está acontecendo reiteradamente em diversas cidades. Eu não sei, não posso aqui afirmar se é coincidência ou alguma estratégia, mas isso tem acontecido bastante. O que foi decidido? Olha, a categoria responde, né, e o sindicato, como representante único da categoria, responde quando ele tomou a iniciativa de praticar um ato contra a própria lei, que a lei fala, um serviço essencial, transporte público, né? Quanta gente você deixa aí sem transporte? E a pessoa, às vezes, é o trabalho, alguma coisa, mas uma pessoa, por exemplo, tem uma consulta 6 meses marcada, e aí não tem ônibus para ir, ela perde essa consulta, pode correr um risco até mais sério. Então, são atividades que a própria lei preserva, em que determinam, olha, um quociente mínimo tem que ser prestado para a sociedade. Quando a categoria decide, e isso, o número é expressivo, e decide paralisar esse tipo de serviço, a decisão recente que eu tenho visto é que foi, olha, responde da mesma forma, porque, de algum modo, agiu a todo o coletivo. Assim como, por exemplo, se a categoria praticar um outro tipo de ato ilícito. E isso tem que, claro que, por exemplo, se tivermos evidenciada uma situação de uma conduta antissindical, como um dos vereadores aqui noticiou, ou seja, uma atividade, um conluio, vamos dizer, entre um grupo patronal e um sindicato, isso aí tem que ser apurado e tem que ser corretamente punido, corrigido. Essa situação é inaceitável, isso dentro do sistema democrático, que você tem interferência dentro da vontade sindical, né? Agora, esse problema, efetivamente, de desvio entre um grupo e outro, também está atrelado a essa questão da unicidade sindical e também, eu acho que não é só no mundo sindical, mas também no mundo geral aqui da nossa política. Veja, por exemplo, a Assembleia de Condomínio. Sempre vai meia dúzia de gato pingado, que nós falamos. Agora, imagine o dia que você fala assim, põe no edital, vou dobrar a contribuição sindical, tá cheio, né? O pessoal parece que procura, quando a coisa vai piorar, e nós vamos. Eu acho que a participação política, né, a política, eu digo não só a política partidária, mas a política no sentido maior, de nós cobrarmos quem nos representa, de nós atuarmos, mas também estarmos, cada um de nós cidadãos, estarmos atuando e estamos ali e participando das nossas associações, das nossas organizações, na defesa dos nossos interesses. Não adianta nós ficarmos quietos, esperar, pô, mas o que ele fez por mim? Não, eu tenho que também, como agente, eu sou cidadão, eu tenho que exercer esse direito. E eu acho que isso também falta, não sei, uma série de questões aí nos termos culturais e tal, que principalmente a geração mais jovem parece que ela ficou mais alijada de uma atitude política maior. Tá certo. Então, a gente tem aqui também a opinião recente, uma entrevista com o Luiz Medeiros, que disse o seguinte: atualmente a comemoração do 1º de maio arrebata milhares de pessoas que participam por conta dos shows de artistas e sorteios que as entidades sindicais oferecem, porque o discurso pelo direito do trabalhador não atrai mais atenção. Vereador Carlão. Olha, eu penso que nós temos uma dívida histórica com os trabalhadores. Nós precisamos contar a verdadeira história do que significou o Dia do Trabalhador. O Dia do Trabalhador não é um dia de festa, é um dia marcado por luta, por mobilização. Só que é exemplo do que se faz nas eleições gerais, as eleições partidárias, virou festa. E com isso, você alimenta nos trabalhadores que o 1º de maio é um dia de descanso. Mas as centrais sindicais é que estão promovendo claro, isso. Claro, com certeza. É essa contradição que eu penso que precisa ser mudada. Mas quem é filiado às centrais sindicais? São os sindicatos. Então. Eles são filiados ao sindicato. As centrais se reúnem e vai fazendo sindicato. Aí eles têm todo o poder do sindicalismo. Então a arrecadação deles é muito grande e eles não têm o que fazer, eles fazem exatamente isso. Eles fazem IFA. E eu penso que hoje os trabalhadores vivem uma contradição
com o aumento da tecnologia nas empresas, fez com que os trabalhadores também buscassem outra alternativa. E uma das formas das diretorias se manterem nos poderes é fazendo festa para aposentado, é fazendo festa para uma parcela de associados, é fazendo o 1º de maio festivo e faz com que os trabalhadores enxerguem que o movimento sindical é só aquilo. E o movimento sindical ele vai além daquilo. O movimento sindical ele tem que começar no chão da fábrica, dentro dos locais de trabalho, para que haja um controle dos trabalhadores, não só sobre as empresas, mas também sobre o sindicato. Então, é necessário, isso passa pelo que o doutor falou no início de sua fala, que é necessário uma profunda reforma sindical, que vai passar por dentro da reforma política. A representação política hoje no Congresso, ela não tem interesse de acabar com o imposto sindical. Porque hoje nós temos no Congresso, quase 70% do Congresso está representado por um setor empresarial, por um setor religioso, que não quer pautar essa discussão, porque interessa a muita gente a manutenção de sindicatos com esse perfil. Mas os políticos que são oriundos de entidades sindicais? Também, a maioria deles, inclusive alguns deles que hoje estão no governo, também não querem. Porque o imposto sindical é um negócio muito bom para deixar dirigentes sindicais gordo, forte e ficar no poder 20 anos. Então eles não querem mudar. E quando eles chegam lá como parlamentar, eles sofrem a pressão de sindicatos, olha, não mexa, deixe como está, que para nós está muito bom. E aí quem paga a conta são os trabalhadores. Nós assistimos isso em várias greves aqui, não só no estado de São Paulo, como no Brasil como um todo, né? Nós vamos para um breve intervalo e, na sequência, voltaremos com o último bloco do Questão de Ordem. Não saia daí. Não vai me fazer falta. Tô sempre doando. Minha filha já está um pouco maior, ganhando peso. Quem se coloca no lugar de uma mãe, ajuda. Só uma mãe sabe o que eu senti. O meu filho João nasceu prematuro. E graças à doação de leite materno, ele está forte e saudável. Eu dou. A Isabela ainda é prematura e está internada. Mas com a ajuda das mães que doam, logo a gente vai estar junto em casa. Se você está amamentando, doe leite materno. Sua doação significa vida para uma criança. Roqueira, romântica, nerd ou descolada, que gosta de esporte ou de não fazer nada. Artista estudiosa, tímida ou divertida, atrapalhada, indecisa, ou que sabe o que quer da vida. Cada menina é de um jeito, mas todas precisam de proteção. Pra se proteger do HPV, não perca a vacinação. A vacina contra o HPV já está disponível para as meninas de 11 a 13 anos para prevenir o câncer do colo de útero. Fique atenta ao período de vacinação da escola ou procure uma unidade de saúde. Cada menina é de um jeito, mas todas precisam de proteção. Pra se proteger do HPV, não perca a vacinação. Cada menina é de um jeito, mas todas precisam de proteção. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos no último bloco do Questão de Ordem, que hoje discute o papel das entidades sindicais na atualidade. Doutor Firmino, aí eu pergunto para o senhor, a gente falou sobre essa questão do imposto sindical, que parece que é bem assim, o ponto nevrálgico aí da nossa questão, mas a gente também teve aí a terceirização da mão de obra, mudando aí as relações trabalhistas. Isso também contribuiu para a mudança do papel dos sindicatos? Com certeza. Um dos papéis, né, da terceirização, que é uma política que veio do exterior, entrou no Brasil a partir dos anos 90 com maior força. Hoje você tem 11 milhões de terceirizados sem que não tenha nenhuma lei regulando. Tudo isso depende da regulação de algumas súmulas, principalmente a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho. Só para uma elucidação, o PL 4.330 ele foi esquecido, ou ele ainda está tramitando, que é justamente aquela que, ou ele caiu, que é aquela que permitia a terceirização em todo tipo de trabalho. Parece que ele perdeu um pouco de força aí no projeto de lei. Era um projeto que, a meu ver, é uma posição assim, muito radical. Infelizmente, a terceirização, ela traz o quê?
a pulverização das categorias. Então, vários grupos que estariam integrando determinadas categorias passam a integrar outras, principalmente de prestadores terceirizados. E isso enfraquece a atuação sindical, e isso, em muitas atividades, procura exatamente fragmentar a cada noção de categoria para enfraquecer e, com isso, conseguir redução de custos. Então, a questão da terceirização, eu vejo que tem alguns sindicatos até que tomam atitudes bastante ousadas, interessantes. Procuram propor ações coletivas onde exista uma terceirização que, pela jurisprudência, já que nós não temos uma lei específica tratando do assunto, pela jurisprudência seja considerada proibida. E tem conseguido sucesso. São várias ações já que nós temos visto, somente aqui no âmbito da 15ª região, que alguns até falam, não, eles estão querendo, na verdade, contribuição sindical. Não, muito mais do que isso. Estender a essa gama de trabalhadores que antigamente pertenciam à categoria, tiveram privado de direito. Eles não têm o mesmo poder de barganha do que, por exemplo, uma categoria de metalúrgico, categorias de maior porte. São geralmente categorias muito mais fragmentadas e dispersas, porque, como a própria empresa hoje moderna, ela é uma entidade dispersa. Aquela noção de empresa em um só prédio, ou em uma atividade concentrada, também foi mudada muito com a globalização e com todo o movimento de modernização da produção. A gente percebe que a construção civil parece que tem acontecido muito isso nesse setor. Os metalúrgicos estão um pouco mais consolidados, mas a construção civil, inclusive nos recentes casos aqui em Campinas, de acidentes de trabalho, a gente percebe, olha, quem é o sindicato? Existe muito isso aqui. Infelizmente, nós temos visto que por trás da terceirização, nós temos um grande número de fraudes trabalhistas. Um número assim assustador. Em algumas situações são dramáticas. Algumas vezes você fica assim, sem receber salários. E muitas vezes até o próprio poder público também acaba procurando servir dessa atividade especializada, mas que, por outro lado, tem alguém que não está assim, com tão boa intenção de prestar esse tipo de serviço. Então, todo cuidado é pouco. Nós procuramos, dentro da nossa jurisprudência, responsabilizar aquele que usa o trabalho terceirizado, mas muitas vezes só isso não tem tido o mesmo efeito. Principalmente combater aquelas situações de terceirizações absurdas, aquelas que são nitidamente atividade preponderante, atividade típica da empresa e acabam sendo terceirizadas. Temos já notícias aí de empresas que montam automóveis que dentro da própria planta não tinha nenhum empregado da própria empresa, todas elas eram funções terceirizadas, aglomeradas. Quer dizer, esse tipo de situação fere um marco civilizatório, que é a proteção do emprego, do emprego decente. Esse é o ponto importante. Não adianta só também dar qualquer emprego. Temos que dar um bom emprego, com respeito aos direitos, às garantias e propiciar também aos empresários que ele tenha um retorno num âmbito de competitividade adequado. Na questão da responsabilização, quando alguém contrata uma empresa terceirizada e ela desrespeita os direitos trabalhistas, quem contratou também pode ser responsabilizado. Sim, ele é responsabilizado hoje pela jurisprudência dominante de forma subsidiária. Mas em caso de acidente, se o acidente ocorreu dentro do local de trabalho, aí a responsabilidade é solidária. Sim. Eu queria só colocar para você que existe autonomia absoluta para o sindicato não querer receber o imposto sindical. Mas vê se você vê alguma coisa, algum sindicato que faça isso. Eles têm autonomia de fazer uma assembleia e dizer não vamos recolher de ninguém. E eles não fazem, porque não tem interesse. É exatamente o que o vereador Carlos coloca. Eles não têm interesse em resolver isso. Porque essa história que vai acabar o imposto sindical, já estamos há 30, 40 anos e não acaba. E vai continuar assim. Não é só nos federais, estaduais, municipais, não. Nós temos que, infelizmente, o sindicato tem autonomia. Se quisesse acabar, poderia acabar, mas não acabam, não. Porque vereador, mas nós temos aqui na cidade de Campinas experiência extremamente importante. Nós já temos mais de 10 sindicatos filiados à CUT que acabaram
O imposto sindical é recolhido lá na fonte pela empresa, mas os sindicatos devolvem para os trabalhadores. Sindicato da Mas para os Devolve associados. para os sindicalizados. Para os sindicalizados, Os exato. não sindicalizados, eles tomam. Aí que está o Eu golpe não acho que maior. tome, Mas se a maioria não é sindicalizada, eles ficam com a maior parte do Maior dinheiro. parte. Então. Mas É a minoria que é isso, por isso que sindicalizada. quando eu insisto que tem que haver uma legislação que acabe de forma global, porque hoje é devolvido para os associados Sindicalizados. somente. E são decisões de congressos de alguma categoria. Isso eu acho extremamente importante e acho que nós temos que insistir nisso. Dois pesos, duas medidas, porque quem é sindicalizado devolve, porque ele já paga a mensalidade. O que não é, eles vão lá e toma e não devolve. E é a maioria. É um absurdo isso, cara, não me perdoe, mas... Não, perfeito. Por isso que eu estou defendendo aqui que o fim do imposto sindical. Estou defendendo o fim do imposto sindical e isso tem que ser feito a nível do Congresso, do Senado, para que acabe com os impostos. Não dá para ser só uma vontade do sindicato, porque as empresas têm que cumprir. Então, ela desconta na folha dos trabalhadores. Então, eu penso que seria o primeiro passo importante para que a gente dê um salto de qualidade no papel dos sindicatos junto aos trabalhadores. Mas hoje esse é o posicionamento do governo? É o posicionamento da CUT. O governo, por sua vez, não pode ser uma proposta de governo. Eu acho que tem que ser uma proposta... Mas a CUT quer acabar com o imposto sindical? A CUT defende o fim do imposto sindical. A CUT é a favor do imposto sindical. É a favor, só que não faz. do imposto. Não, a CUT faz. Ela é a favor do fim do imposto sindical. Isso é decisão de Congresso da CUT. E não só a CUT, vereador. Tem outras centrais. A parcela da Força Sindical... Há uma parcela de sindicatos da Força Sindical que também defende. O problema, aonde se atrela a isso, são os pequenos sindicatos. Nós temos mais de 5 mil sindicatos espalhados no Brasil que têm influência política no Congresso. E aí é que está o problema. Não pode ser uma canetada do presidente, mas sim uma medida do Congresso, do Senado, em aprovar o fim do imposto sindical no Brasil. É o primeiro passo, é um passo importante para que se qualifique os sindicatos no Brasil. Se nós estamos no último bloco e daqui a pouco o nosso tempo vai acabar, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre a visão de cada um sobre hoje. A gente apontou os problemas, falamos sobre o que está acontecendo, mas quais são os caminhos para que os sindicatos, independente da questão do imposto sindical hoje, para que os sindicatos possam ter um novo posicionamento perante o trabalhador? Bom, eu penso que o sindicato, eu acho que deveríamos ter uma mudança mais profunda na própria formação. Né? Eu falo aqui como estudante, como acadêmico e não como magistrado. Nós estamos cumprindo uma Constituição que prevalece a universidade sindical. Nós poderíamos rever o papel, acrescentar algumas atribuições, retirar outras. Eu acho que é uma discussão que tem que passar por toda a sociedade, porque é uma discussão importantíssima, até mesmo para a consolidação da nossa democracia. Esse estado de unicidade sindical entra um pouco em contraste com o princípio de Estado democrático de direito. Infelizmente, essa é a verdade, porque se nós temos liberdade para a constituição de diversos tipos de associação, por que não para o sindicato? É uma questão que tem que ser revista, pensar uma forma melhor do financiamento ou da estruturação do sindicato hoje em dia. Mas ele não podemos abrir mão desse papel dele. Eu tenho muita preocupação quando vamos falar em reforma, que muitas vezes vem reforma assim como os compressores que quer destruir, talvez, vamos dizer assim, a última defesa que tenha, né, dentro do poder que hoje os próprios aqui vereadores colocaram, né, de certas categorias dentro do Congresso Nacional. Mas não só dentro do Congresso, dentro da sociedade. O sindicato é imprescindível na manutenção da liberdade e da própria estruturação democrática. Nós temos que aperfeiçoá-lo, né? Aperfeiçoar essa instituição, trazer a população também para os sindicatos também estarem mais abertos a uma nova realidade de trabalho que nós vivemos. Enfim, eu entendo como uma remodelação, mas nunca, em momento nenhum, acabar com esse ponto fundamental. Se hoje existe direito de trabalho é porque foram sindicatos que foram na rua, brigaram, até muitos morreram,
para que hoje nós tivéssemos aí uma carta constitucional que prevê vários direitos. Eu acho que aí cabe uma colocação que eu estudei muito sobre isso, contrato coletivo de trabalho. Individualiza para cada sindicato a sua atuação. Porque, na verdade, o imposto sindical e assistencial é do governo federal. Eles têm o poder, se eles quiserem tirar isso também, sabe? Está na Constituinte. Não tem, sabe? Não tem como. Eu acho que o contrato coletivo daria autonomia ao sindicato, mas sindicato autêntico, que fazem alguma coisa em função do trabalhador. Porque hoje as centrais, elas dominaram de uma certa forma. O sindicato é um pedacinho das regionais e outras coisas mais. Não tem, assim, uma finalidade fixa. Tem autonomia? Não tem. As centrais hoje dominaram. Prova disso que você vê. Uma central faz festa no dia 1º de maio, sorteia casa, carro. Isso não existe, não podia existir, sabe? Porque quem era o beneficiário? É os que mantêm o dentro do poder. Esse pessoal sindicalista hoje, infelizmente, é muito fraco. Vereador. Olha, eu penso que nós temos que valorizar muito o papel do movimento sindical no Brasil, porque é uma ferramenta única e importante para os trabalhadores. E ela trouxe conquistas fundamentais. E eu acho que, primeiro, nós precisaríamos, como o doutor disse, ter uma reforma sindical, sim, mas que não tire direito dos trabalhadores. Nós precisamos transformar as conquistas em política de Estado, para que a cada governo de plantão não mude a política e não tire direito dos trabalhadores. Então, eu penso que o sindicato é uma ferramenta importante, ela precisa ser melhorada do ponto de vista de que algumas legislações possam atualizar a atual situação vivida dos trabalhadores brasileiros hoje, que foi a mudança industrial no mundo. Hoje fez com que as empresas continuem mantendo seus lucros com um número muito menor de trabalhadores em função do avanço tecnológico que teve no mundo. E o papel do movimento sindical, as estruturas, eles não mudaram. Então, eu acho que abrir um debate em relação a um novo modelo sindical, mas isso tem que ser feito com os trabalhadores, a partir dos trabalhadores. Não pode ninguém numa canetada, nem o Congresso sozinho, nem o Senado sozinho, apresentar. Os trabalhadores hoje têm um projeto de mudança sindical, de reforma no movimento sindical, que responde à atual situação que vivem os trabalhadores. Então, acho que isso precisa ser respeitado e acho que é isso que vai dar a melhor qualidade para os trabalhadores, para o sindicato e um controle dos sindicatos em relação ao novo modelo industrial que o Brasil vive hoje. Eu só queria deixar bem claro que eu sou totalmente favorável à existência do sindicato, mas não esse sindicato que hoje nós temos no Brasil. Hoje, me perdoem, hoje não dá para a gente acreditar que esse sindicato tenha finalidades a favor do trabalhador. Ele mesmo, o Carlos acaba de colocar, tem greve aí que o empresário conversa com o sindicato faz a greve. Você está entendendo? Esse não é o sindicato que eu quero, que o Brasil precisa, que o mundo precisa. Nós temos que ter um sindicato autêntico mesmo, verdadeiro, puro. E, infelizmente, hoje no Brasil, para mim, o sindicato é uma parte do Ministério do Trabalho para fazer homologação. Eu tenho a associação minha ao lado, eu vejo ali o que entra para fazer homologação o dia inteiro ali. O dia inteiro. O que você vai fazer? Homologação. O que você vai fazer? Não tem finalidade. O sindicato perdeu a finalidade. Hoje, o carro mais chefe do sindicato é a homologação ao Ministério do Trabalho. Tá ótimo, então, vereador. Doutor Firmino, vereador Carlão, obrigada pela presença. E o Questão de Ordem fica por aqui. Na sequência, você fica com a programação da TV Câmara. Lembrando que o nosso programa também está disponível na página da TV Câmara Campinas no YouTube. Até o próximo Questão de Ordem.